Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Este é o Centro Estratégico de Orações para Cura e Missões, CEOM, do Jesus na Rua. Nós estamos aqui para trazer uma palavra de crescimento da sua fé, de entendimento, para que você possa receber de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, essa oportunidade para ser curado. Pai, derrama, abre o teu bom depósito, Senhor, os celeiros, os céus, e derrama a tua cura, Pai. Tua cura, Pai. Tua fé. A fé que move montanhas. A fé do tipo de Deus. A fé que Deus usa para que você possa crescer nesta pegada de fé, para que seja restaurado. Amém. Amém. Graça e paz, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional, e a palavra que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, a palavra de hoje para a nossa reflexão é: não desanime, tenha uma vida de oração e fé em Deus. Ele ouvirá o seu clamor e te abençoará com o milagre da cura. Amém? Amém. Meus queridos, fé e oração, e você move a mão de Deus para você, para que Ele restaure, salve, cure e liberte. Amém, Márcia? Amém. Essa é a nossa semana de oração para a cura. Queridos irmãos, a palavra de hoje, revelada aos nossos corações, está no livro de Marcos, capítulo 9, versículos do 17 ao 29. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Pai, amém. Usa a boca do teu filho para que traga uma palavra de cura e conforto aos nossos corações nesse dia que se chama hoje. Amém? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, nós estamos no CEOM, Centro Estratégico de Orações e Missões para a Cura, para que você seja acrescentada à sua fé, para que você tenha a sua fé do tipo da fé que Deus tem e Deus usa. Você pode, meus queridos, declarar na sua vida que você tem uma vida restaurada, em nome de Jesus, que você tem a vida curada, o seu corpo curado e sarado em Cristo Jesus. Para que haja cura na sua vida, meu querido, é preciso que você declare a palavra. É preciso que você pegue esses versículos e comece a declarar para si mesmo. É preciso que você pegue esses versículos e comece a mudar a sua história de vida no quesito cura. Como é que eu sou curado? Eu sou curado quando eu oro a palavra, a Bíblia. Quando eu declaro a palavra de Deus na minha vida, eu sou curado. Quando eu declaro a palavra de Deus na vida do meu cônjuge, ela é curada. Quem faz isso? A palavra. A palavra de Deus, ela é apta para separar a dor da parte do corpo, o cansaço, a fadiga, e curar qualquer tipo de enfermidade. Qualquer enfermidade, meu querido, minha querida irmã, você pode ser curado quando você se volta para Jesus Cristo. Ele é o autor da vida, então ele sabe como curar você. Ele sabe onde tocar em você para curar. Ele sabe como, quando e onde fazer. Amém? Amém.
A palavra de hoje está no livro de Marcos, capítulo 9, versículos do 17 ao 29. Um homem, no meio da multidão, respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Amém? Amém. Olha só, nós vimos o relato bíblico e nós vimos a resposta de Jesus Cristo. Meus queridos, naquele tempo Jesus Cristo podia ser tocado e tocar nas pessoas. Hoje nós não podemos tocar fisicamente em Jesus Cristo, mas nós podemos tocar na palavra, que é Jesus Cristo. Nós não podemos tocar na carne de Jesus Cristo, mas nós podemos tocar na Bíblia. A Bíblia é Jesus Cristo, ele é o verbo que se fez carne. Agora olha só que frase Jesus Cristo disse: Ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Trazei-mo. Meus queridos, quando ele diz, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ele estava se referindo aos dias de hoje, que nós temos a fé e não temos Jesus Cristo fisicamente, nós temos espiritualmente. Nós temos Jesus Cristo através da palavra. Nós podemos tocar na palavra, na Bíblia, e você está tocando em Jesus Cristo. Mas ele disse, ó geração incrédula. Aquela geração era incrédula porque precisava um ministro de cura, como Jesus Cristo, vir impor as mãos sobre o enfermo para ele ser curado. E hoje não é diferente, meus queridos. Hoje as pessoas não estão querendo não estão conseguindo se curar, nem que um ministro de cura vai e impõe as mãos, porque por falta de fé. Sem fé, meus queridos, é impossível agradar a Deus. É preciso que aqueles que o buscam a Deus, creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E nós precisamos compreender, meus queridos, que Jesus Cristo pede para trazer o menino. Por que ele pede para trazer o menino? Porque nós vamos ver mais para frente que esse homem, pai desse rapaz, que não é mais uma criança, é um rapaz, já é um homem, né? Ele tem mais de 21 anos. Então, por que nós entendemos que ele tem mais de 21 anos, meus queridos? Porque a forma como o pai trata esse filho. Amém? Amém. Até quando terei que suportá-los? Tragam meu menino. Amém? Amém. Jesus Cristo pede para trazer o menino. Só que esse menino já era homem feito já. E nós vamos entender por aquilo que Jesus Cristo fez. Como você está nessa hora, meu querido e minha querida irmã? Como é que está a sua enfermidade? Como é que você tem se colocado na presença de Jesus Cristo através da Bíblia, através do Espírito Santo? Como é que você tem se portado? Você tem crido em Jesus Cristo ou você está como o pai desse jovem que nós vamos ver no relato agora? Amém, Márcia? Amém. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Amém? Amém. Olha só, Jesus Cristo olha para aquele pai
esquecendo por um instante. Para você entender, esse ponto aqui é bem importante. Ele olha para o pai e pergunta: há quanto tempo isto lhe acontece? E ele diz: desde a infância. Isso significa o quê? Significa que aquela casta, aquele tipo de demônio, não era qualquer pessoa que podia repreendê-lo. Por que não podia repreendê-lo? Porque ele vai relatar na frente. E nós vamos perceber uma coisa muito interessante. Aquele homem não tinha fé. Aquela família não tinha fé. Aquela família não congregava. Aquela família não era fortalecida. Aquela família talvez morasse numa terra distante que não tinha sinagoga, porque Deus opera prodígios e maravilhas em todos os lugares de congregação. É preciso que vocês lembrem disso. Amém, Márcia? Amém. Muitas vezes eu fui lançado no fogo e na água para matá-lo. Amém? Amém. Muitas vezes esse demônio, veja bem, eu já vi pessoas dizerem: ah, não, é um espírito que não vai fazer nada com ele, não. Meus queridos, toda possessão demoníaca e toda enfermidade vinda por um demônio é para a morte. Pode ser que você seja alcançado por um ministro de cura ou por um evangelista, e este evangelista impondo as mãos lhe curar. Mas toda enfermidade é para a morte. Por que o senhor está dizendo isso? Porque nós estamos trabalhando contra a morte. Nós estamos trabalhando contra. Mas Jesus Cristo falou que existe doença, enfermidade, que é para Deus ser glorificado naquela enfermidade. Sim, se aparecer alguém para impor as mãos ou orar com essa pessoa, por essa pessoa. Senão, ele vai morrer. Não funciona bem assim, meus queridos. Como nós não sabemos qual é esta ou qual é aquela, então nós vamos e impomos as mãos em ambas. Amém, Márcia? Amém. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Amém? Amém. Olha só, a confissão desse homem. Mas se tu podes fazer alguma coisa, independente da minha falta de fé, ajuda-nos. Ajuda-nos para que esse jovem não morra, para que ele tenha oportunidade. Meu querido e minha querida irmã, toda vida que você tem uma enfermidade, você tem a oportunidade de ser curado ou curada. Às vezes não acontece como você quer, mas que Deus pode fazer, pode. Lá em Mateus capítulo 8, versículo 2 e 3. Um leproso, ajoelhando-se, gritou de longe, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Jesus Cristo, caminhando no rumo dele, tocou-lhe na testa e disse: quero, seja limpo. Meus queridos, Jesus Cristo está através da palavra dele para que você toque nessa palavra e você seja curado e restaurado em Cristo Jesus. Amém? Amém. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Amém? Amém. Olha só o que o homem disse. Jesus Cristo pega a frase dele, se podes.
Se você pode ajudar na cura do seu filho, se você pode ajudar na cura da pessoa enferma, uai, tudo é possível ao que crê. Uai, é meu. Jesus Cristo disse, tudo é possível ao que crê. Por quê? Porque Jesus Cristo percebeu que aquele homem não tinha fé. Como é que Jesus Cristo percebeu que aquele homem não tinha fé? Porque se aquele homem tivesse fé, aquele menino, aquele jovem, agora já rapaz, teria sido curado. E aquele homem ficou andando com aquele rapaz para cima e para baixo, mas sem fé. Ele ia porque talvez a mãe do menino dissesse, vai, fulano. Porque aqui nós não temos o relato desse homem, do nome dele. É preciso, meus queridos, que eu e você tenhamos em mente uma coisa muito simples. Que coisa simples é essa, apóstolo? Que você pode fazer infinitamente mais do que aquilo que está posto na sua vida. Basta que você creia. Fortaleça a sua fé através da palavra, lendo a Bíblia e fortalecendo aquele que está vivificando o seu espírito, que é o Espírito Santo. Fortaleça ele dentro de você e você impor as mãos sobre o seu filho e ele será curado. Amém. Amém. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajude-me a vencer a minha incredulidade. Amém? Amém. Olha só a contradição. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, amém? Amém. Ele disse, creio, ajuda-me na minha incredulidade. Que discrepância, que incoerência da palavra desse homem. Ele disse que não crê, que crê, mas que quer que Jesus ajude. Por que que Jesus pode ajudar a aumentar a sua fé? Ele não vai trazer uma porção de fé. A fé que você tem já é suficiente. Agora, quando a multidão o apertou, ele viu que a multidão chegava perto, ele disse ao espírito imundo, sai dele. E não volte, não entre nele nunca mais. Meus queridos, naquele instante, Jesus Cristo não podia oferecer-se àquele homem, porque aquele menino estava tão possesso que ele já fazia parte da personalidade dele, o estar possesso. Nós vamos ver neste relato agora. Amém, Márcia? Amém. Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O Espírito... Amém? Amém. Espírito mudo, imundo e surdo, saia dele e nunca mais entre nele. Meus queridos, Jesus Cristo fez uma coisa muito simples, expulsou o demônio. Só que esse demônio tinha algumas características. Quais são as características para que você aumente a sua fé, para que você cresça a sua fé? É que este espírito era mudo e surdo. E era uma possessão demoníaca com o espírito imundo. Por que isso? Porque aquele jovem ele não tinha como orar por ele. Mas você pode. Se você não tem problema de fala ou de audição, você pode sim, ao ouvir essa palavra, se posicionar e orar junto, lendo os versículos que estão aqui, para que você possa receber de Deus a sua cura. Receba a sua cura pela fé. Amém? Amém. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu.
Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Amém? Amém. Olha só. Jesus tomou aquele menino pela mão e ele tinha ficado como morto. Como aquela situação da Talita. Veja que ele tomou ela pela mão. Tem outra pessoa que Jesus Cristo curou-a, ressuscitando-a, tomando-a pela mão. A sogra de Pedro. Meus queridos, Jesus Cristo está trazendo essa palavra para você aumentar a sua fé. Receba a sua cura pela fé. Amém? Amém. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Amém. Essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. É necessário, meus queridos, que você tenha uma vida jejuada. Já pensou Jesus Cristo? Espera aí, demônio, fica aí um pouquinho que eu vou ali fazer um jejum para me te expulsar daí. Não é assim, meu querido, que funciona. Por isso que nós olhamos e vemos pessoas fugirem dos espíritos imundos quando eles entram, né? Tomam o corpo de uma pessoa. Por quê? Porque a pessoa tem medo de ser envergonhada. Porque se ele mandar sair e não sair, às vezes ele não está em pecado. Ele só está com a vida que não está em jejum e oração. E por isso, meus queridos, é preciso que a gente tenha essa oportunidade. Jejum e oração não é jejum de 21 dias, não. É uma vida jejuada. É todo dia o jejum. Amém? Amém. Um homem no meio da multidão respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que eu expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes eu tenho lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguiram? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Amém. Meus queridos, essa é a oportunidade de você receber a sua cura pela fé. Leia esses versículos, medite neles e escreva no espelho, escreva, digite, não sei o que você vai fazer, mas escreva.
para que você, onde você olhar, você declare essa palavra de fé para a sua vida e seja curado pela fé. Amém? Amém. Não desanime. Tenha uma vida de oração e fé em Deus. Ele ouvirá o seu clamor e te abençoará com o milagre da cura. Queridos irmãos, a nossa semana de oração para a cura é de segunda a sexta-feira, às 19h07. Estamos ao vivo no YouTube, no Instagram, na fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Sejam parceiros, se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Sejam parceiro, orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Sejam parceiro, baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua Palavra e Oração.